Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre adubação de cobertura de segundo ano do cafeeiro. Temos aqui então as informações da lavoura, plantas por talhão, aqui o quadro de recomendações segundo a quinta aproximação, com as adaptações feitas e os adubos com as suas relações NK. Nesse exercício eu vou fazer uma simulação do potássio no solo entre 120 a 200 mg por decímetro cúbico. Vamos à interpretação. Esse 120 a 200 estaria nessa coluna. Pegando o segundo ano, eu tenho aqui uma necessidade de 20 mg. E eu tenho aqui a dose de nitrogênio, que é de 20 gramas por cova por aplicação, e no final variando de 60 a 80. Nesse caso, eu vou utilizar vários adubos aqui. Existem diversas formas de fechar esse programa de adubação. Eu vou fazer uma forma aqui que eu consiga colocar a maior quantidade de adubos possíveis. Então, uma proposta é eu utilizar esse adubo aqui, o 30020. Outro adubo que eu posso utilizar também é a ureia. E um outro adubo que eu também posso utilizar seria o 30010. Então, como eu sei que nitrogênio por aplicação é 20 gramas, eu vou colocar aqui, então, as 20 gramas. Então, eu fecho 80 gramas. A estratégia agora é encaixar os adubos aqui para chegar a essa relação aqui. Então, na primeira fase, na primeira aplicação, eu posso colocar, então, um adubo simplesmente só com o nitrogênio. Ureia. Nesse outro, então, eu posso colocar um 30020. Mas qual a dose que eu vou colocar do 30020? Veja, a relação deles é de 1,5. Então, se eu tenho 20, para achar a quantidade de potássio, é só dividir pela relação 1,5. 13,3. Então, 20 dividido por 13,3, eu tenho a mesma relação do 30020. Para 20 gramas, eu tenho 6,7. Eu posso colocar numa única adubação. Veja, 20 dividido por 6,7, eu tenho aqui 3, a relação de 3 para 1. Essa relação de 3 para 1 é exatamente a relação do 30010. E a última, eu posso fechar também com a ureia. Se eu não fosse colocar a quarta adubação, eu simplesmente poderia cortar essa adubação, essa última ou a primeira. Agora eu vou completar o resto do quadro. Dessa forma, então, completamos o quadro de recomendação. Esse quadro, então, vai compor o quadro de recomendação. E eu utilizei aqui 3 fertilizantes diferentes, poderia ter utilizado mais. A grande chave é olhar para essa primeira fase e montar aqui essa estratégia de distribuição do nitrogênio e do potássio, e aqui para frente fazer os cálculos.